Olá, muito boa tarde, meu nome é Marta, sou cientista e sou torriense. E trago-vos hoje aqui uma questão que é, quando imaginam um cientista, qual é a primeira imagem que vos vem à cabeça? Será que é uma figura masculina como Albert Einstein, um cientista conhecido, ou outro de igual renome? Uma mulher, um homem de óculos de proteção e bata? Ou ainda aquele cientista rodeado de material de laboratório e com um ar meio alucinado? Todos temos um estereótipo do que é um cientista. Eu também tinha quando era adolescente. Aliás, como não conhecia nenhum, a ideia que eu tinha de um cientista era aquilo que eu trazia dos filmes que via, ou dos livros, ou até mesmo de alguns cientistas que conhecia o trabalho. Mas, na realidade, e um estudo que foi feito a jovens e a crianças, em que lhes foi questionado exatamente isso, o estereótipo de um cientista é um homem de meia idade, normalmente calvo ou barbudo, rodeado de material laboratório, bata branca e óculos. No entanto, eu queria-vos deixar aqui um desafio. Eu penso que esse não é o estereótipo e não é a imagem que devemos ter de um cientista. Um cientista é muito mais do que isso. É feita de uma diversidade muito maior de pessoas, com histórias e perspectivas que muitas vezes ficam fora desta representação tradicional que nós ouvimos falar ou que vemos nos filmes. E por isso hoje quero-vos convidar a repensar o que significa ser cientista, para explorarmos juntos a importância desta diversidade e da igualdade na ciência, especialmente no que diz respeito às mulheres. Vamos tentar refletir um pouco sobre aquilo que realmente molda o nosso imaginário em relação à figura de um cientista e como é que podemos construir um futuro que seja mais inclusivo para todos os que farão ciência. Eu estudei sempre em Torres Vedras, fiz o meu secundário e o ensino básico, nasci aqui e vivo em Torres atualmente. E foi no secundário que eu descobri realmente o gosto pelas ciências e, em particular, pela química e pela biologia. Então, em 1999, decidi arriscar e entrei no Instituto Superior Técnico, num curso que era novo, Engenharia Biológica, e tentei a sorte numa área das ciências e da engenharia. Encontrei um ambiente austero, liderado por homens e repleto de desigualdades. Foi uma fase dura de aprendizagem, foi uma realidade e um choque na altura, e tive momentos de sofrimento e também de alguma revolta, devo confessar, porque aquele mundo não era bem um mundo que eu me encaixava na altura. Mas é nesses momentos em que sentimos estas dificuldades e enfrentamos estes desafios que surgem mentores ou pessoas inspiradoras que nos fazem e nos mostram que o caminho é em frente e que, se tentarmos, podemos conseguir aquilo que nós quisermos. Então, durante os anos que estive no Instituto Superior Técnico, aprendi uma imensidão de leis e equações que foram inventadas por homens e mulheres brilhantes e cujas descobertas acabaram por aprofundar ainda mais o meu fascínio pela ciência. E a lista destes cientistas, como podem ver pela imagem, pode variar de disciplina ou de área para área, mas há uma tendência que é constante. Há sempre uma maior presença de homens em destaque comparativamente a mulheres. E essa desigualdade, que se reflete não só na visibilidade, também no reconhecimento, destaca então a importância de promover uma maior inclusão e valorizar a contribuição de cientistas, homens ou mulheres.
E como é que seria o mundo sem descobertas fundamentais como o limpa-parabrisas, o Wi-Fi, a máquina de lavar louça, até mesmo o primeiro computador e o seu software? Quantos daqui sabiam que estas invenções foram feitas por mulheres? Todas estas inovações impactaram profundamente a nossa vida e o nosso cotidiano e foram feitas por mulheres curiosas, visionárias e muito determinadas, cujas contribuições muitas vezes ficaram à sombra da importância real que elas tiveram na altura. E a verdade é que muitas destas grandes invenções e descobertas da humanidade nasceram de um espírito curioso, da persistência e da paixão de mulheres que muitas vezes tiveram que superar barreiras sociais, culturais, para conseguir deixar a sua pequena marca no progresso científico e tecnológico. Neste momento, e olhando um pouco a números, as mulheres representam ou representavam em 2018 cerca de 33% do total da população dos investigadores na União Europeia. Este número, apesar de ter vindo a aumentar ao longo dos anos, continua a ser, ou as mulheres continuam a ser uma minoria em muitas áreas científicas. E isto porque enfrentam, de facto, barreiras que limitam a sua plena participação e o seu reconhecimento. Em 2019, verificou-se que 11% das mulheres trabalhavam em part-time ou sob contratos de trabalho precários. Mas as suas contribuições e as contribuições destas mulheres talentosas ao longo da história, muitas vezes, para além de todas estas dificuldades, são ainda creditadas a homens. E isto foi uma tendência que se propagou, aconteceu durante anos. Esta subrepresentação demonstra, e esta invisibilidade das mulheres na ciência, não só limita o potencial da inovação, mas também acaba por obscurecer aquilo que é fundamental e que é a verdadeira história da ciência e da evolução tecnológica. Outra particularidade é que as mulheres também estão subrepresentadas nos níveis mais altos da ciência. Embora o número de mulheres tenha vindo a aumentar em termos de participação como mulheres investigadoras, o que é facto é que, quando elas transitam de uma carreira inicial para lugares de liderança ou para posições de investigadoras principais, esta tendência de aumento não é acompanhada nesta transição. E estas barreiras culturais e sistémicas que dificultam então a progressão e a ascensão a posições de maior influência acabam por dificultar não só o progresso e o desenvolvimento da carreira científica das mulheres, como a própria obtenção de financiamento. Outro número que eu queria deixar e que também é muito preocupante é o facto de haver ainda um número significativo de cientistas que experienciou de alguma forma violência com base no género. Mas daquilo que apresento aqui, que estamos a refletir com os números que vos dei, é que é evidente que a percentagem de mulheres investigadoras continua, de facto, a ser menor que a dos homens, e o mesmo se passa em relação à própria representatividade das investigadoras no setor científico, empresarial, académico, na docência. Acompanhem-me só numa análise um pouco mais detalhada do panorama académico em Portugal. Se analisarmos a evolução do número de diplomados no ensino superior em Portugal, podemos ver que, tanto nas matrículas como na conclusão das licenciaturas, dos mestrados ou dos doutoramentos, as mulheres estão em quase todas as áreas à frente dos homens. No entanto, este número não acompanha, de facto, mais a nível das engenharias e da construção e serviços,
Mas as mulheres são, de facto, uma maioria na conclusão das licenciaturas e até dos doutoramentos, o que significa que há aqui uma disparidade em termos de conclusão do ensino superior e depois progressão na carreira científica. Mas se analisarmos também a distribuição dos financiamentos na ciência, podemos verificar, e isto com base num estudo publicado pela revista The Lancet, que existem disparidades de género no acesso ao financiamento e essa disparidade é evidente. E porquê que isto acontece? Uma das conclusões deste estudo foi, de facto, que, apesar de as mulheres virem a estar cada vez mais presentes na carreira científica e a candidatarem-se cada vez mais a estes financiamentos, são ainda as mulheres que obtêm menos financiamento. E isto deve-se a quê? Deve-se ao facto de não ser exatamente por razões de proporem uma ciência de menor qualidade comparativamente aos homens, mas sim esta seleção baseia-se no currículo que é apresentado e avaliado, e é com base nesse mérito que a seleção do financiamento acaba por ser distribuída. E uma reflexão que podemos fazer, e considerando os números que vos falei, é então porquê que as mulheres têm um currículo pior do que os homens? A verdade é que esta desigualdade é uma realidade bastante complexa. Pode ser moldada por uma combinação de fatores sociais, culturais e institucionais. As normas de género estão enraizadas e os estereótipos e os preconceitos influenciam desde muito cedo as escolhas educacionais, profissionais e a própria progressão das mulheres na carreira científica. Depois temos a falta de modelos de referência, a falta de mentoria, que também limitam um pouco a inspiração e a própria confiança das jovens a investirem na carreira científica. No entanto, as mulheres também enfrentam outras barreiras, barreiras não só na academia, como na indústria, como no setor empresarial, e a dificuldade de progressão na carreira resulta muitas das vezes em questões sociais, em questões políticas e uma das questões que impacta também a carreira profissional de uma jovem cientista é, de facto, a maternidade. Mas são estes obstáculos que levam à menor participação e ao menor reconhecimento das mulheres na ciência. E estas disparidades não só levam a diferenças a nível salarial, como a diferenças a nível de oportunidades na carreira científica. E por isso eu deixo aqui o desafio no sentido de combatermos esta desigualdade, evitar e levar a uma mudança estrutural que conduza a um motor de inovação e a uma cultura científica que valoriza a diversidade e que não esbarre no estereótipo, no preconceito, porque a ciência precisa de todas as vozes, de homens, mulheres e de quem não se encaixa em rótulos. Mas vamos agora, e só para finalizar, falar mesmo um pouco de ciência. Vocês sabiam que, em contexto de doença, também existem diferenças significativas entre mulheres e homens? É verdade. O género também tem um impacto profundo na forma como as doenças se manifestam, como se desenvolvem e na forma como são tratadas. As diferenças biológicas relacionadas com o sexo não só influenciam os riscos de desenvolvimento de determinadas doenças, mas também na forma como o corpo responde aos tratamentos. E homens e mulheres podem apresentar até sintomas distintos e as terapias podem ser diferenciadas com base no sexo. Se olharmos a esta perspectiva no que diz respeito à investigação a nível oncológico, esta visão é ainda mais importante. E se virmos que o tipo de comportamento do cancro, isto é, a incidência do cancro, pode variar
entre sexos, e a verdade é que o mais prevalente é o cancro da mama nas mulheres, comparativamente ao cancro da próstata e seguido o pulmão e coloretal no caso dos homens, verificamos que estas diferenças são de facto significativas. Temos depois também um número que é curioso, que tem a ver com a taxa de mortalidade. É de facto real que a taxa de mortalidade nos homens é superior às mulheres. E isto leva-nos a ver que precisamos de terapias direcionadas, de medicinas personalizadas e de tratamentos que olhem ao indivíduo como um ser único. E aqui podem-me perguntar como é que são estas terapias, como é que esta medicina funciona. Se imaginarem um conjunto de pacientes com o mesmo cancro, um grupo de pacientes pode ter determinadas características que chamamos alvo 1, um segundo com determinadas características a que vamos chamar alvo 2 e um terceiro em que não vemos diferenciação nenhuma. Existem terapias direcionadas no sentido de atuar consoante o determinado tipo de cancro desenvolvido e podem ser anticorpos monoclonais, fármacos, péptidos, anticorpos conjugados, todos eles com o objetivo de romper a barreira convencional e a medicina convencional e direcionar a terapia para as células tumorais no sentido de as eliminar. Estes alvos existem nas células e estão mais evidentes nas células tumorais do que nas células saudáveis e, por isso, estas terapias direcionam-se de facto às células tumorais e o objetivo é a sua eliminação e evitar os efeitos secundários que todos nós conhecemos em termos de terapias convencionais. Mas quero-vos alertar para o seguinte: a jornada de descoberta dos medicamentos é marcada por inúmeras rondas e obstáculos que existem e a sua pesquisa rigorosa e inovação e perseverança têm que ser continuamente superados pelos cientistas. Mas para que isto aconteça é preciso haver mais cientistas. E para que a medicina avance e a ciência possa responder a muitas outras questões, é preciso cientistas e para ser cientista é preciso acreditar que o conhecimento pode transformar as vidas e tornar um mundo mais justo e mais sustentável. Como cientista aprendi que é fundamental colaborar, trabalhar em rede, respeitar ideias, construir conhecimentos e o mais importante, não importa o género, a origem, a aparência. Todos nós contribuímos para um mundo em que a diversidade deve continuar a crescer e cada um de nós pertence, dentro de uma equipa, traz uma forma única de ver o problema e isso vai enriquecer todas as descobertas. Termino com esta frase: nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Agora é o momento de entender mais para que tenhamos menos medo. E é por isso que eu vos quero deixar o alerta que a ciência não é para génios, é para mentes inquietas, é para quem tenha desejo de explorar, é para quem acredita que entender é o primeiro passo para mudar. Continuem curiosos, questionem, perguntem, experimentem e, acima de tudo, nunca deixem de acreditar que são capazes de tudo. Obrigada.